Uma das maiores objeções que eu vejo nos alunos é o título desse vídeo: estudar redação é muito chato. E é uma objeção que raramente eles me falam, mas se vê claramente na disposição de muitos a estudar redação. E isso é algo bem natural. E eu já comentei até em outros vídeos que o nosso sistema de ensino, quando o assunto é língua portuguesa e escrita, preza muito mais pela simples decoreba de regras. E o nosso sistema preza pela língua portuguesa como uma cartilha que deve ser decorada com um fim em si mesmo, simplesmente para decorar. Quando, na verdade, o correto, eu arrisco até usar essa palavra, o correto foco da língua portuguesa deveria ser a comunicação, seja ela falada ou escrita. Porque no mundo que a gente vive, a comunicação é o diferencial de qualquer pessoa, a capacidade de comunicar-se de maneira falada ou de maneira escrita. Eu já vi uma infinidade de pessoas em processos seletivos para vagas de emprego ou para uma promoção que são descartadas porque o pessoal do RH, do Recursos Humanos de qualquer empresa hoje, sempre antes de contratar ou promover alguém, vai olhar, por exemplo, nas redes sociais da pessoa, de que maneiras ela consegue se expressar de forma escrita. E não é nada raro, aliás é o padrão, ver muitos erros de português, ou muitos erros, não é nem de português, não é nem ortografia pura, mas a pessoa simplesmente não consegue organizar as suas ideias em um texto coerente. E aí às vezes a pessoa se pergunta por que não consegue emprego, por que não consegue progredir na carreira, e o motivo é óbvio, né? É só olhar lá para a rede social dela e está óbvio. E não me venha dizer assim, porque na rede social tudo bem, não, todo mundo escreve do jeito que quiser. Bom, se você está disposto a assumir esse risco, e mais, se você não pratica a sua escrita sequer na rede social, eu duvido que você vá conseguir escrever corretamente em um texto quando for necessário. Aí eu digo tudo isso porque o candidato que está fazendo o Enem agora, que está se preparando para a redação do Enem, muitas vezes não percebe que a redação do Enem não é um fim em si mesma. Você não está se preparando para a redação do Enem só para ir bem na redação do Enem. Muitos pensam assim, só que é o pensamento errado, é o mindset errado. O pensamento correto é você entender que este é o seu passo inicial, veja bem, inicial e não final, para entrar no mercado de trabalho. É o seu portão de entrada. É a prova de que você sabe ou não se comunicar da maneira certa. Eu sei que muitos estudantes criticam a redação do Enem porque é uma série de regras, é decoreba, tem viés político, é injusto e não sei o que mais, né? É o típico pensamento de quando a gente é jovem, né? Quando tem ali dos 17 aos 20 anos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco antes, a gente tem esse pensamento mais opositor, né? Que quer criticar tudo e a todos. E acredita em mim, eu passei por isso. Eu tive essa idade não faz muito tempo. Hoje eu tenho 32 anos, 12, 13 anos atrás eu estava nessa idade e eu pensava justamente assim. Mas o seu mindset tem que ser exatamente esse. Eu tenho que usar essa oportunidade de me preparar para a redação do Enem como, primeiro, uma oportunidade de desenvolver a capacidade de escrita que eu não tive ao longo da minha trajetória escolar, né? Isso não é culpa sua, digamos assim, é uma culpa do sistema como um todo, que não preza por isso. Mas principalmente uma oportunidade de você se desenvolver como pessoa, no sentido de aumentar o seu conhecimento de mundo, ampliar a sua visão de mundo sobre temas que talvez você nunca tenha pensado, ou sobre temas que você só tenha uma visão e vai passar a ter outras, né? Então é uma enorme oportunidade para você se tornar uma pessoa melhor, um cidadão melhor, digamos assim, e dar o seu primeiro passo para ser um profissional melhor, que vai conseguir melhores vagas de trabalho, consequentemente trabalhando em condições melhores e talvez ganhando salários
maiores do que aqueles que não possuem essa habilidade da comunicação escrita. Então a redação do Enem, você até pode achar chato, mas é muito importante que você mude o seu mindset em relação a ela. A redação do Enem não é um fim em si mesmo. Pense que você não está se preparando apenas para fazer um texto. Você está se preparando para adentrar a vida adulta, porque é na vida adulta que a gente precisa desenvolver certas habilidades, as quais talvez a gente nunca tenha se dado conta do quão importante elas são.